Muito obrigado, Anderson, presidente da Federação. Quero agradecer a ti também, ao Rafael, a Magalho, que fizeram também o convite para estar aqui nessa live. Também a doutora Mariana Webel, o doutor Fernando de Paula, né? E o Fábio Osterman, que falou e se estendeu um pouco, mas me senti absolutamente contemplado. Se quisesse pegar meu tempo inteiro, podia, porque aqui foi aplaudido de pé nos comentários, como também foram os demais painelistas, porque estão aqui os três falando exatamente aquilo que quem está na vida real está sentindo falta que seja dito na política. E não deixa de ser paradoxal, Anderson, que seja a Federação, né, a Federação do Capitalismo Malvadão, dos empresários, né, do Estado do Rio Grande do Sul, a entidade disposta a tratar de reabertura de escolas, de volta da educação, e não o sindicato dos professores. Eu dei um Google rápido aqui sobre as lives do CEPERS. Vocês estão fazendo uma live, nós estamos fazendo uma live, falando da importância da volta às aulas. Eu acabei de dar um Google aqui, Fábio, na live CEPERS volta às aulas, e todas as lives são para não voltar às aulas. Isso é um absurdo, é paradoxal. Nós estamos vivendo uma situação surreal, Anderson. E aí você me fez uma pergunta do judiciário. Na verdade, é mais do que só o judiciário, é toda uma cultura política no Brasil, ou uma incultura política no Brasil, que levou a essa situação sobre a qual eu só posso, nesse momento aqui na live, lamentar, porque o que nós podemos fazer na prática, nós já tentamos na Câmara dos Deputados, o Fábio tenta lá na Assembleia Legislativa, vocês tentam na entidade, assim por diante, mas a gente sente que os nossos esforços ainda não são o suficiente. O que mais a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas nós vivemos um sistema, né, de opressão sobre as liberdades individuais, sobre a necessidade de priorizar temas como a educação, um sistema que não privilegia isso. É o que é ser cômodo, né? Ele está lá no palácio, não recebe ninguém, não é só na área da educação, que ele só ouve o sindicato e não ouve os cursos livres, não ouve pais de alunos, não conhece a vida real. Não é só na área da educação, lamentavelmente, né? Nós somos testemunhas disso, como na área do turismo, por exemplo, não recebe as pessoas, na área do comércio, não existe uma representação de entidade empresarial ou de educação de verdade que sente na mesa para decidir junto o mapa colorido do distanciamento controlado. Quem decide ali são justamente algumas pessoas mais próximas, algumas que tudo bem, a gente entende, eu respeito e valorizo a ciência também, sempre disse isso, eu mesmo venho de 2 mestrados feitos em universidades estrangeiras, gosto de estudar, sei da importância, mas é preciso conhecer a vida real também, aliar as duas coisas. Isso não está sendo feito, não é só no Rio Grande do Sul, assim, raras exceções no Brasil todo. E também é paradoxal que a gente trate dessa história de a ciência, né, ser tratada como, né, a justificativa para tudo, quando a ciência também tem demonstrado que não é nas escolas que acontecem as contaminações, mas aí não vale a ciência. Aí não vale o exemplo da Holanda, que a doutora Mariana muito bem trouxe aqui. Ou a ciência está demonstrando também, saiu uma pesquisa de Stanford, não faz muito, levei até para a tribuna da Câmara, a ciência está demonstrando que sim, distanciamento social é importante, ninguém nega isso. Uso de quer dizer, há aqueles que negam, mas não estamos aqui nós 6 a negar, e certamente a maior parte das pessoas são racionais o suficientes para não negar a importância de protocolos de segurança, como a utilização de álcool gel, de máscaras, de distanciamento social e tudo isso. Agora, há pesquisas já demonstrando que, em que pese sejam importantes medidas de distanciamento social, municípios, mundo afora, que tomaram atitudes de restringir mais, até mesmo promover lockdown em alguns momentos, restringir mais as atividades sociais
e econômicas e educacionais não tiveram um ganho no combate ao coronavírus em comparação com outros municípios que restringiram menos e ainda assim adotaram protocolos de segurança. Então é importante que a gente valorize a ciência em todos os seus aspectos e não só quando ela beneficia um discurso político. Esse mapa do distanciamento controlado hoje é puramente político. A decisão que em supermercado só se pode vender determinados produtos e outros não são considerados essenciais virou piada no Brasil todo. Eu estou em Brasília hoje, quando eu comento com qualquer cidadão brasileiro em outro estado que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas já sabem, eu não preciso nem comentar porque já viram os memes circulando na internet. São coisas absurdas, não tem nenhum respaldo na ciência. Ou decidir reduzir o horário de funcionamento de supermercados, fechá-los durante os finais de semana, gerando ainda mais aglomerações. Então, enfim, desculpa até sair um pouco do tema da educação, mas é que está tudo tão intrincado numa teia de decisões políticas e que está beneficiando poucos atores que se valem justamente da pouca formação política, cultural da nossa população para vender Brasil afora, né? Uma imagem, né? Um marketing de que está tudo maravilhoso, de que as coisas estão funcionando. Quando nós vamos colher, eu não estou falando daqui a 20, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, inclusive, uma sociedade muito menos bem formada do que aquela que nós tínhamos antes da pandemia. Vai ser um desastre daqui a 10 anos para a área intelectual, né, ou seja, para a progressão acadêmica, para a área profissional. A gente está falando aqui de cursos livres, a gente está falando de menor produtividade ainda, num país que já é extremamente penalizado por conta da qualificação da nossa mão de obra, que está aquém daquilo que poderia ser, e ainda assim é mais do que aquilo que as condições normais de pressão e temperatura permitem os empreendedores ter, porque, afinal de contas, além de ter que se preocupar com a qualificação profissional e se preocupam dos seus empregados, ainda precisam cuidar de muitas outras atividades meio, como a alta carga tributária, como a complexidade da alta carga tributária, as leis trabalhistas que são absurdas e que fazem com que a gente fique ainda mais atrasado e saia ainda mais tarde dessa crise econômica que acompanha essa crise sanitária hoje no mundo todo e no Brasil. Não é diferente, mas, lamentavelmente, pelo visto, nós vamos sair pior. E, para concluir, eu fico assim, pasmado com o tanto que a política vale mais para quem está em posição de autoridade do que o bom senso e o respeito às pessoas. Isso vale para quem em posição de autoridade, isso vale no judiciário, a começar, inclusive, aqui pelo STF. É uma vergonha o que o STF tem feito, mas também a gente viu outros exemplos do judiciário vindos do Rio Grande do Sul, com decisões completamente políticas ou descabidas sob qualquer ponto de vista, inclusive jurídico, né? A gente vê isso acontecer na política propriamente dita, né? Atores políticos disputando quem está fazendo melhor ou pior durante o período da pandemia, em vez de unir esforços em torno de um esforço comum para sairmos dessa crise, e também em outras áreas como a sindical. Então, o Fábio disse, a gente precisa falar mais alto com o governador, e a gente tem falado, e o Fábio tem falado, e é um exemplo disso. Inclusive, quero até dizer que no início eu acompanhei, apesar de ter chegado mais tarde, eu acompanhei desde o início a transmissão, e aí eu vi o Anderson justificando porque o Fábio tinha sido convidado e não outros deputados que poderiam estar aí. Muito melhor seria se tivéssemos 20 deputados, 30 deputados, seria a maioria da Assembleia Legislativa, com a disposição do Fábio de dizer as coisas que ele disse. A realidade é que nós não temos. Não temos, não podemos dourar a pílula. Temos, sim, alguns, não é só o Fábio, precisamos fazer justiça a outros colegas do Fábio, inclusive o próprio Giuseppe na bancada, tenho visto mais alguns falando, se eu não me engano, acho que o Thiago Simon tem falado alguma coisa sobre isso, o Fábio pode nos ajudar depois com mais alguns nomes. Acho que é importante a gente saber quem é aliado na Assembleia Legislativa, independentemente de partido nesse tema, mas o fato é que os sindicatos venceram. Vamos lidar com a realidade, o CEPERS venceu, e não foi hoje, não foi ontem, é sempre.
O CEPER está com o troféu na mão. Se fazem de coitados, dizem que estão... Eles venceram. E a gente precisa virar esse jogo. Ainda está em tempo, sim. Mas hoje a situação é essa. Uma entidade empresarial está fazendo uma live para reabrir as escolas, para garantir aos nossos estudantes, educação infantil, educação profissional, do ensino fundamental, do ensino médio, que eles possam voltar a estudar. E o sindicato dos professores faz live para manter as escolas fechadas. É um completo absurdo, mas é essa a nossa realidade hoje no Brasil, e como eu disse lá no início, concluo aqui, a solução está na política, não tem outra saída. Ano que vem, inclusive, tem eleições. Então, é nossa responsabilidade a gente pressionar aqueles deputados que aí estão para que atuem, de fato, nesse ano e pouco que falta até o processo eleitoral na área de educação, porque político a gente vê todo mundo, naqueles 15 segundos de tempo que tem para falar na TV, às vezes até menos, político sempre gosta de falar de educação. É raro o político que não fala que a prioridade é a educação. Na prática, a gente está vendo que são outros 500. Então, a gente tem tempo ainda de cobrar, tem tempo de fazer as coisas acontecerem, e de minha parte, você sabe, eu não preciso nem repetir, sou um parceiro de primeira hora, tenho divulgado o máximo possível, e o que eu puder também fazer aqui em Brasília, contem comigo para a gente reverter essa situação o quanto antes, porque o tanto de capital intelectual que a gente já perdeu durante esse período não justifica 1 minuto a mais de atraso para a gente, com segurança, poder ter um retorno às aulas e diminuir esse abismo social que tem no Brasil. Mais uma vez, ao setor público, fazendo com que tenhamos ainda mais pobres no Brasil, em todos os sentidos, né, enquanto o setor privado ainda tenta encontrar algumas alternativas, apesar de todas as restrições que o próprio setor público também tem lhe imposto para evitar que ele, né, que o setor privado possa pelo menos dar uma alternativa. É muito triste essa situação, mas eu quero celebrar aqui o fato de que a Federação está realizando esse trabalho, está fazendo esse momento aqui com a gente, e eu espero, assim, Anderson, que a gente continue batendo nessa tecla, né? Chame outros deputados, convide, se não vier, faz a live sem ele, passa a live inteira dizendo, o deputado foi convidado, não veio. Porque é o jeito, a gente precisa pressionar quem está em posição de poder, pronto. O governador não veio e faz a mesma coisa, 1 hora de live dizendo que não pode vir, não quis conversar. Poxa vida, não é possível que a gente continue aceitando que nossas crianças, né, nossos jovens, as pessoas que querem simplesmente ter uma oportunidade de aprender um ofício para trabalhar, não tenham essa oportunidade quando já está cientificamente comprovado. E concluo assim, que não é nas escolas que está o problema. Muito obrigado.